Olá, o problema do mal e do sofrimento. Às vezes, até os grandes pensadores ficam confusos com a aparente contradição entre a existência de um Deus amoroso e o fato do mal. Após a morte de sua esposa, C.S. Lewis escreveu: enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Vá até ele quando sua necessidade está desesperada, quando toda a outra ajuda é em vão, e o que você encontra? Parece que uma porta bateu no seu rosto. Felizmente, Lewis chegou a lidar com sua dor e no final percebeu que Deus não só existe, mas que Ele é de fato todo amor, apesar de nossos sofrimentos. Ainda assim, para os cristãos e para os não cristãos, o mal e o sofrimento estão frequentemente na vanguarda de nossas mentes, particularmente quando estamos sofrendo. Como poderia um Deus permitir tanto mal? Por que Ele não faz algo sobre isso? Deus não poderia ter criado um mundo sem o mal? Essas são questões importantes e, embora não possamos resolvê-las perfeitamente em um pequeno vídeo como esse aqui, podemos tratar o mal e o sofrimento e começar a oferecer algumas soluções possíveis para o dilema aparente. O problema do mal. Resolver a aparente contradição entre um Deus amoroso e a realidade do mal é geralmente referido como uma teodiceia. Uma teodiceia tenta resolver as tensões aparentes no que é muitas vezes chamado de problema do mal. Mas o problema do mal é uma série de problemas, como muitos problemas grandes. Às vezes é útil dividi-lo em seus componentes. O mal, você vê, realmente se estende não só para o mundo moral, mas também para o mundo natural. Quando os seres humanos fazem coisas ruins uns aos outros, isso é mal moral. Já os desastres naturais são muitas vezes considerados mal também por causa de todo o sofrimento que causam. Terremotos, inundações, as catástrofes em gerais e assim por diante, são todos exemplos do que pode ser chamado de mal natural. Mas o que é o mal? Uma abordagem útil para resolver o problema do mal tem a ver com a definição do mal. O pensador cristão Agostinho definiu o mal não como uma coisa em si, mas como um parasita no bem, algo que está faltando, não é uma coisa em si. Por exemplo, se você tem um buraco na sua roupa, na sua calça, na sua jaqueta, o buraco não é algo, mas em si é algo que está faltando. Da mesma forma, Agostinho considerava o mal algo que estava faltando. Na verdade, exige o bem existir porque é um parasita. Nesse sentido, Agostinho definiu o mal como uma privação, a falta de algo, em vez de uma coisa ou substância. Isso resolve algumas críticas importantes sobre o mal. Se o mal não é uma coisa real, então Deus não pode ser o autor do mal. Deus é o autor do bem, mas nós fazemos escolhas morais que resultam no mal. O mal argumenta contra Deus, então? Ateus, céticos e outros críticos do cristianismo muitas vezes argumentam contra Deus com base na realidade do sofrimento e do mal. Vejam, dizem eles, já que o mal e o sofrimento existem, Deus não pode existir. Deus não deve existir. Às vezes eles argumentam que Deus pode existir, mas talvez ele seja um Deus fraco, um incompetente ou mesmo um maligno. Mas o mal e o sofrimento realmente significam que Deus não existe? Alguns cristãos respondem transformando o argumento do cético em sua cabeça. Eles fazem isso perguntando em que base é algo considerado mal. Se há algum padrão moral ou no qual o crítico baseia sua posição, então o problema do mal se torna um argumento não contra a realidade de Deus. Afinal, para chamar algo de bom ou mal, deve haver um padrão subjacente de certo e errado.
Os teístas argumentam que este padrão está enraizado em Deus e em sua natureza. Sabemos que sua lei moral existe para que reconhecemos a realidade do mal e do sofrimento. Mas a menos que haja um padrão moral, não temos base objetiva para chamar de como algo é bom ou mal. Mal natural ou mal moral. E o mal moral. Como observamos anteriormente, uma diferença entre o mal natural e o mal moral. O mal moral é explicado pelo fato de que os seres humanos cometem mal uns contra os outros. As pessoas mentem, enganam, roubam, ferem muito e fazem as coisas erradas. Isso não se discute contra o cristianismo, mas sim prova que algo muito errado está com a natureza humana, como ela é agora. Mas afinal, o que é o mal natural? Por que há tanto sofrimento? Porque Deus não para as coisas como terremotos, tsunamis. Novamente, isso se encaixa na ampla explicação cristã da situação humana. O paraíso foi perdido. Há deficiências morais humanas. Como resultado, vivemos em um mundo caído, a leste do Éden. Como resultado, sabemos que toda a criação tem gemido como nas dores de parto até o tempo presente. É o que diz em Romanos 8:22. A boa notícia é que, embora este não seja o melhor mundo, é o melhor caminho para o melhor mundo possível. Algum dia, finalmente, Deus vencerá o mal inteiramente. Mal intelectual e emocional. Antes de continuar, será útil neste momento fazer uma pausa e explicar outro ponto importante. O mal e o sofrimento podem se referir não apenas à dor física, mas também à dor emocional. Há diferenças na abordagem do problema do mal, dependendo de se alguém está a fazê-lo intelectualmente de forma separada, como estamos fazendo nesse vídeo, versus ministrar aos que precisam de compaixão. Nesse sentido, há uma maneira intelectual de abordar o mal e o sofrimento e também uma maneira emocional de enfrentá-lo. Ambos são importantes e ambos exigem nossa atenção, mas há uma diferença. Um mundo sem mal? Mas Deus não poderia ter criado um mundo sem mal? Vamos dar uma olhada em alguma das opções. Se Deus não tivesse criado nada, não haveria mal, mas nada é melhor que alguma coisa? Dificilmente. Este seria um mundo sem imoralidade. E se Deus criou um mundo onde as pessoas não podem escolher, Deus poderia forçar todos a pararem antes de serem capazes de levar a cabo um comportamento maligno. Mas esse mundo onde a liberdade não existe, é um mundo melhor? É um mundo bom? Deus sabe melhor e como tal, Ele sabe que nosso mundo é o melhor caminho para o melhor mundo possível. Sim, haverá mal e sofrimento ao longo do caminho. Podemos nos alegrar, como o apóstolo Paulo escreveu no livro aos Romanos 8:18, que diz: eu considero que nossos sofrimentos atuais não valem a pena comparar com a glória que será revelada em nós. Deus pode relacionar com a nossa dor. Considerando todo o mal no mundo, Deus realmente se preocupa com nós? Não só Ele se importa, mas também Ele se importa o suficiente para ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para sofrer e morrer por nós. Por causa do grande amor e sacrifício de Deus, agora temos uma maneira de reconciliar, sermos reconciliados com Ele através de Cristo. Isso não significa que não vamos mais sofrer neste mundo, mas isso significa que vamos passar a eternidade com Deus. Como diz em Apocalipse 21:4, chegará um dia em que Deus limpará a nossa lágrima dos nossos olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas, as ordens do passado já se passaram. Espero que você
goste dessa pequena explanação, curta nosso canal, dê o seu like aí e ajude a divulgar a palavra de Deus. Fiquem na paz, fiquem com Deus.